Queria que você falasse, pastor Leandro, por que as crianças são tão importantes, tá? Então, você se apresenta, fala um pouquinho do seu trabalho, tá? E vamos iniciar assim, falando por que as crianças são tão importantes para a fé cristã. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, é uma coisa muito especial. Sempre assisto podcast, nunca imaginei que ia participar de um. E é bom estar com vocês aqui. Sim. É uma experiência especial, assim, compartilhar o que a gente vive. As crianças são extremamente importantes em qualquer igreja, na verdade, em qualquer instituição. A criança, ela garante a permanência de uma empresa, ou de uma instituição, ou de uma igreja. Em todas as igrejas cristãs que eu conheço, e a Igreja Batista é especial nisso, as crianças, elas têm um valor muito alto. Eu me lembro desde quando era pequeno, desde quando eu tinha 3 anos de idade, eu já ia para a igreja, já participava do culto infantil lá. Foi uma coisa marcante para a minha vida. Então, se a gente pensa em igreja, a gente quer ter um futuro para a igreja, não adianta. A gente tem que sonhar, planejar, estruturar o ministério infantil. Você se converteu quando criança? Eu me converti quando eu tinha 8 anos, numa igreja lá em São Gonçalo, Igreja Batista Ponte Paraguai. Uhum. Foi muito forte, eu me lembro, até foi numa pregação, nem foi no Ministério Infantil, foi num culto, e o pastor estava falando sobre a criação. E na minha cabeça de criança eu só imaginava assim, se tem um Deus que foi capaz de criar tudo com tanta perfeição, a melhor pessoa para cuidar da minha vida é Ele. Olha que legal. Então ele perguntou, quem quer aceitar Jesus? Eu falei, ele cuida desse universo, como é que ele não vai cuidar de mim melhor do que eu? E tem gente que fala que criança não se converte, né? A gente vai esclarecer bastante esse assunto aqui. E, Keila, parece também que a gente vai revelar 2 coisas aqui que a gente tem em comum, né? Eu e o Leandro temos uma coisa em comum. E você e a Milene também tem uma coisa em comum lá de trás, que ao longo do podcast aqui a gente vai revelar. Mas, pastora Milene, e o seu caso? Você se converteu na infância, foi criado em lar cristão? Como é que foi isso? E qual que é a importância, na sua opinião, das crianças para a igreja? Em primeiro lugar, quero agradecer também. Para a gente é um privilégio. Na verdade, estou me sentindo muito honrada de começar com esse projeto, né? Um projeto que tem tudo para dar certo, abençoar muitas pessoas, né? E que não tem fronteira. A internet hoje dá pra gente essa possibilidade da gente chegar em qualquer lugar e abençoar muitas pessoas. Então, é uma honra, uma responsabilidade, mas estou muito feliz. Bem, a minha história é a seguinte. Eu aceitei Jesus com 5 anos. E eu estava aqui pensando, o Leandro estava contando a história dele, e eu me lembrei que eu aceitei Jesus com 5 anos num retiro. Você acredita? E eu me lembro que era uma classe assim bem improvisada, porque retiro de igreja normalmente não tem muita estrutura naquela época quando eu era criança, né? Normalmente era em casas, as pessoas acampavam e dormiam em lugares meio provisórios e tal. Mas era na própria igreja, né? Nesse caso não era na igreja não, era em algum lugar. Eu não me lembro exatamente onde era, mas eu me lembro que a professora estava contando a história de Daniel. E no final ela fez um apelo. E eu aceitei Jesus naquela época com 5 anos. E eu nasci num lar, quando eu tinha 1 ano de idade, os meus pais já eram convertidos. Acho que meu pai aceitou Jesus depois da minha mãe. Nessa época, quando eu tinha 1 ano, foi quando ele se converteu de verdade. Então eu tive o privilégio de crescer numa família cristã. Né? E eu entendo que a criança ela é importante primeiro no reino de Deus, porque o Senhor Jesus sempre faz uma comparação, né? Que a gente tem que ser puro como uma criança, né? E ver o reino de Deus como uma criança. E a criança, ela é muito crente, assim, ela acredita no que você fala. E ela é muito sincera, ela fala muita verdade. Crédula. Ela é crédula. E ela não tem vergonha de dizer o que ela pensa. Eu me lembro que um dia eu fui dar aula no Ministério Infantil da igreja e, assim, eu cheguei fazendo as coisas mais cedo e tal, agitada, fazendo tudo. E eu não tinha passado maquiagem. Eu tenho muita olheira, né? E aí, o menininho chegou pra mim e falou assim, tia, tá roxo! Aí eu falei, meu Deus, meu A criança filho, é sincera também, né, você, poxa vida, sincera, me ajudando a dizer que eu tô feia. E ele começou a rir, todo mundo começou a rir. Então, assim, a criança é isso, não tem sombra, não tem máscara. A criança revela o que ela é, o que ela pensa, e ela tá ali pra isso. Então, eu creio que a criança na igreja, eu gosto quando tem criança na igreja, eu gosto quando tem barulho de criança, eu gosto quando tem criança correndo. Tem gente que fala assim, não, a criança, deixa a criança correr,
correr, gente. A criança que não está na igreja está correndo porque ela está se sentindo em casa. Ela está à vontade. Não, deixa eu fazer um comentário engraçado que no domingo agora 2 pais viraram para mim e falaram: pastor, faz alguma coisa, porque as crianças estão chorando porque não querem ir para casa, querem ficar na igreja. Eu falei: eu? Vou brigar. Deixa chorar. Deixa chorar, ué. Eu quero mais aquela Muito bom, estar na casa do Senhor. Essa é uma ótima reclamação, né? Então eu entendo a importância da criança, né? E creio que assim que ela tiver a oportunidade, ela vai começar a fazer escolhas, e aquilo que foi plantado no coração dela vai brotar. A criança tem um coração fértil para tudo, para tudo. A mente da criança, ela está sendo forjada o tempo inteiro. O caráter, a personalidade. Então, isso é essencial, principalmente se a gente expõe essa criança ao evangelho, como diz a palavra, né?